sobre os mundos, os planetas, as galáxias, vai estudar ciências que tratam disso. Não é o espiritismo que trata disso. Não pergunte essas questões para os espíritos ou para as... Não peça isso do espiritismo, porque não é papel do espiritismo. Não é papel do espiritismo tratar de outras ciências. Assim como não deve ser papel das outras ciências tratar do espiritismo. Por quê? Porque ela é uma ciência própria. E para eu estudar o espiritismo, eu tenho que, para eu estudar, para eu desenvolver, para eu falar sobre o espiritismo, eu tenho que estudar o espiritismo. Olha que coisa difícil de entender. Questão lógica. Então não adianta eu estudar medicina e querer opinar sobre o espiritismo. Estudar astronomia e querer opinar sobre o espiritismo. Física e querer opinar sobre o espiritismo. Não é assim que funciona. Cada ciência vai ter o seu objeto, vai ter o seu objeto de estudo. Assim como não cabe ao espiritismo também tratar das outras ciências. Tem alguns pontos que são de contato, que aí eu tenho que saber entender das duas ciências para poder fazer uma boa avaliação. Mas os pontos de contato, mas não é uma interferir no centro da teoria da outra. Então isso é muito importante. Passar para o Eric, depois tem uma pergunta da Ana Cristina, né? Exatamente, né? Se os espíritos dessem tudo de mão beijada, qualquer um poderia se tornar rico, ganhar o Nobel e fazer uma invenção, né? Não teria mérito, não teria liberdade, não teria trabalho, a lei de trabalho, né? Não teria sentido em reencarnar se fosse dado tudo pronto, né? Deus já criaria a gente perfeito. Então, você questionar por que os espíritos não dão respostas é não entender a teoria espírita, né? Muitos céticos eu já vi questionando, né? Ah, se tem isso de espiritismo, por que não evoca Einstein e faz uma nova teoria que revolucione a física? Mas isso não é o objetivo, né? Senão a pessoa não entendeu a teoria espírita, né? Senão não teria nem sentido reencarnar. Não teria assim, sentido na encarnação. Então, não faz sentido, né? Enfim, a Ana está perguntando por que a missão seria de passar pelo sofrimento e precisar de auxílio e não de auxiliar a quem sofre uma expiação. Acho que ela perguntou por causa da questão do cego, né? Mas se você encarna numa condição vulnerável, você dá oportunidade para outros fazerem a caridade, né? E é uma oportunidade de você provar sua resignação, sua força, sua coragem, né? É uma prova para sua resignação, né? Ao invés de você cair no murmúrio, você pode passar a prova resignado, com coragem, né? Enfim, então é uma prova. Não, tem outro ponto interessante que essa questão, que essa questão ela é, por que essa questão ela é boa? Porque ela mostra de novo o estrago do André Luiz no pensamento do movimento espírita. Porque como é que funciona para André Luiz e Emmanuel a ideia de caridade ou a ideia de missão? Ela é a ideia de que eu só progrido fazendo algo para alguém. Como se a caridade fosse somente uma ação. Aí o que acontece? Vamos raciocinar junto. Muitas vezes eu posso fazer uma ação para outra pessoa e continuar sendo a mesma pessoa. E não mudar. A ação simplesmente permite que eu faça o bem para alguém, mas eu posso continuar sendo a mesma pessoa por dentro. Olha que curioso, eu posso fazer ações para outras pessoas, inclusive por interesse. Eu posso ser um picareta, imagina que eu sou um picareta religioso, e eu quero enganar as pessoas, e aí eu abro um orfanato, olha só, eu abro um orfanato e passo a ajudar crianças órfãs. Olha que coisa linda. Mas por trás eu tô lavando dinheiro, eu tô roubando, eu tô matando. A gente sabe na história que muitos criminosos tinham instituições de beneficência.
mostrando que simplesmente fazer algo para alguém não necessariamente é caridade no sentido espírita. Era a mesma coisa. De onde é que vem esse pensamento? Essa lógica, entre aspas, que não é lógica. Vem do André Luiz do Emmanuel. Quando a gente começa a ler o Nosso Lar, depois os Missionários da Luz, eles criam a ideia seguinte. Lembra como é que era, por exemplo, as pessoas que estavam lá no Nosso Lar presas, varrendo o chão, ajudando doentes? Lembra por que elas estavam fazendo isso? Não é porque elas queriam ajudar. Elas faziam isso forçadas para poder ter bônus horas, para poder comprar, para poder ter casa, para poder visitar os parentes. Porque a ideia do espiritismo, segundo Emmanuel e André Luiz, é exatamente essa. Eles não falam em ação caridosa, ou seja, desinteressada. Eu faço algo para alguém para obter alguma coisa em troca. Então, por isso esse raciocínio. Agora, para o espiritismo, a caridade é uma coisa mais sofisticada. É um tipo de ação, é também uma ação, mas é uma ação desinteressada, que não tem como interesse o interesse pessoal, egoísta. Eu faço algo porque é o correto, porque é o justo, porque é o melhor, porque é o que o outro necessita. Ou que é melhor naquele momento para o meu progresso. Agora eu quero entrar nesse ponto, nesse último ponto. Às vezes há determinadas dificuldades que eu posso escolher passar, porque essas dificuldades que eu escolho passar fazem eu amadurecer certas coisas em mim. Fazem eu progredir. Então, por exemplo, vou citar exemplos aqui da nossa vida cotidiana. Vou começar com exemplos simples para a gente entender. É a mesma coisa, quando eu decido fazer Vou começar com um exemplo material que fica mais claro. Quando eu decido fazer exercício físico, uma dieta, olha, eu escolhi que eu vou comer menos doce e que eu vou começar a correr 20 minutos por dia. Agora imagina, ao escolher isso, eu estou abdicando do prazer de comer doce, que é prazeroso, é gostoso. Eu estou abdicando do prazer de ficar em casa, sedentário, deitado, sentindo prazer de estar deitado. E estou buscando uma ação que vai trazer para mim, de momento, certos sofrimentos. Porque eu vou correr, eu vou cansar, eu vou sentir dor, eu vou sentir dor de cabeça, mau humor, porque eu estava acostumado a comer doce. Mas esse período de desprazer que eu escolhi é por um objetivo maior, a minha saúde, a saúde do meu corpo. Então, nota que eu não fiz nada para ninguém, eu estou fazendo por mim, mas é uma atitude necessária para eu recompor a minha saúde. Então, eu posso escolher determinadas situações, limitações, que também fazem eu progredir. Não é porque eu estou fazendo algo para mim que isso seja egoísmo. O egoísmo é um tipo de ação que eu faço para mim. Mas não é qualquer ação que eu faço para mim. Então, também há provas que eu escolho que atingem simplesmente a mim, mas que também proporcionam progresso. Também proporciona. Eu citei um exemplo aqui para dar o exemplo do corpo. Mas se fosse para adquirir um conhecimento, para adquirir uma virtude, uma pessoa que escolhe, olha, eu vou passar tantos meses agora estudando para um concurso público. A pessoa deixa de ir em festa, visitar os amigos. Ela abdica de certos prazeres para fazer algo que não é 100% prazeroso, mas vai dar um objetivo final de progresso, seja em conhecimento, seja financeiro, seja profissional, que também é progresso. E que, de repente, esse progresso material vai proporcionar que eu possa fazer mais bem para os outros. Então, nota, eu posso escolher situações de privação ou de dificuldade, porque essas dificuldades temporárias vão fazer lá na frente eu ter algo melhor depois. Entendeu? Agora, só para completar, claro que eu procurar o sofrimento
só pelo sofrimento,